Na última aula nós vimos o efeito da compressão sobre a composição no equilíbrio químico. Então nós usamos aqui o princípio de Le Chatelier, né? Então um aumento na pressão, reduzindo o volume, trará uma reação líquida na direção em que diminui o número de mols em fase gasosa. Uma diminuição na pressão pela expansão de volume trará a reação líquida na direção do aumento do número de mols em fase gasosa. Então vamos ver aqui um exemplo quantitativo. Vejamos aqui. Então nós temos aqui o enunciado, né, 22 graus Celsius, a constante de equilíbrio para a reação, para a seguinte reação, na verdade essa reação aqui, esqueci de escrever, ó. A reação é, deixa eu pensar aqui, N2, N2O4, dando a 2NO2. Repare que no sentido direto você tem o aumento do número de moléculas em fase gasosa, portanto um aumento na pressão por diminuição do volume, há uma compressão sobre esse sistema, sofre o equilíbrio no sentido da reação inversa, né? Nós temos a constante K aqui, a constante K, que você pode escrever assim: concentração do NO2 ao quadrado sobre a concentração do N2O4. E isso aqui é 4,66 vezes 10 a menos 3. Constante de equilíbrio é adimensional. Então, se 0,8 mol de N2O4 forem injetados num recipiente de 1 litro nessa temperatura, quantos mols de cada gás estará presente no equilíbrio? Então nós temos que montar uma tabela aqui com as quantidades. Então aqui nós temos a tabela de concentrações, né? Concentrações. Então aqui no inicial, nós temos 0,8. NO2, nada. Quanto varia, né? O quanto reage, o quanto forma? Bom, vai reagir X mols do N2O4, eu ponho menos aqui no sentido de consumo, e vai formar 2x do NO2. Então, no equilíbrio nós vamos ter 0,800 menos x, e aqui 2x, simplesmente. Eu substituo aqui, então, 4,66 vezes 10 a menos 3 igual a 2x ao quadrado sobre 0,800 menos x. Então agora é só álgebra, né? A gente vai parar numa equação de segundo grau, então eu vou pular um pouco das etapas algébricas aqui, né, por economia de tempo e espaço. Então eu vou ter a equação de segundo grau, que vai ficar 4x ao quadrado mais 4,66 vezes 10 a menos 3x menos 3,73 vezes 10 a menos 3 igual a zero. Então você usa a fórmula de Bhaskara para encontrar a raiz dessa equação. Então você tem lá o x' igual a 3 vezes 10 a menos 2, 3 vezes 10 a menos 2, e o x duas linhas igual a menos 3,11 vezes 10 a menos 2. Vejamos o que nós temos aqui. Nesse caso faz sentido usar o x', porque o x duas linhas é negativo, e aí quando você coloca lá o 2x aqui, resultaria numa concentração negativa, e não existe concentração negativa. Então você faz lá 0,8 menos o valor de x', você tem a concentração do N2O4. Então N2O4, a concentração de equilíbrio aqui, fica 0,770 mol por litro. E a concentração do NO2
2, que é igual a 2x, dá 0,06. 0,06 mol por litro. Bom, vejamos o que nós temos aqui agora, o que mais podemos fazer. Ah, sim. Se o volume for reduzido à metade, na mesma temperatura, quantos mols de gás nós teremos no equilíbrio? Aqui é a concentração molar, né? Como é 1 litro, a concentração é igual ao número de mols nesse caso, porque é 1 litro, né? No item A. Agora no item B, então vamos traçar uma linha aqui, né, de separação. Então no item B, nós vamos ter novas concentrações iniciais, porque uma vez que você diminui pela metade o volume, as concentrações dobram. Então você comprimiu o sistema, imediatamente você afastou o sistema do equilíbrio e ele vai buscar uma nova condição de equilíbrio. Então aqui novas concentrações iniciais. Então as novas concentrações iniciais serão o dobro das concentrações de equilíbrio do item A. Então aqui vai dar 1,54 e o NO2 vai dar 0,12 mol por litro. Então vou montar a tabelinha novamente. Novamente vou escrever a equação aqui, né? Você tem N2O4, 2NO2. Então aqui você tem a condição inicial, essa nova condição inicial que não corresponde ao equilíbrio, 1,54 do reagente, 0,12 do produto. Quanto que reage, quanto que forma? Bom, você aumentou a pressão, com certeza o equilíbrio se desloca para a esquerda. Então vai aumentar x aqui, e aqui vai diminuir menos 2x. Acho que se você mudar os sinais aqui não vai fazer diferença no final. Você pode tentar fazer isso para verificar. E aqui no equilíbrio, então nós vamos ter 1,54 mais x do reagente e 0,12 menos 2x. Isso eu jogo na expressão da constante de equilíbrio agora. Então a constante de equilíbrio, que vale isso aqui, né? Vou mudar de cor aqui. 4,66 vezes 10 a menos 3 igual. Então essas aqui são as concentrações de equilíbrio, né? 1,54 mais x eu elevo ao quadrado. E aqui embaixo, 0,12 menos 2x, na verdade trocado aqui, né? Desculpem, deixa eu retificar aqui. Bom, então, tá aqui 0,12 menos 2x ao quadrado, e aqui embaixo 1,54 mais x. Então isso também vai dar uma equação de segundo grau. Então eu já vou colocar a equação de segundo grau aqui, porque para economizar tempo e espaço, né? Então eu já tenho ela resolvida aqui. Então a equação de segundo grau vai ficar x ao quadrado, você pode conferir aí, menos 0,12. Eu já resolvi isso aqui, só que eu não estou reconhecendo minha letra aqui. 121x mais 1,81 vezes 10 a menos 3 igual a 0. Então você vai resolver isso para x, né? Então você vai ter o x aqui que é 0,0. Opa, aqui, isso mesmo. 0,104 x', né? E o x, duas linhas, vai ficar 0,017. Vocês vão reparar que, deixa eu pensar um pouquinho aqui, né, com relação ao que faz sentido aí, né? Nesse caso, nós vamos usar a segunda raiz aqui.
segunda raiz nós vamos usar. Por quê? Se nós usarmos esse x' aqui, o valor de 2x vai praticamente se igualar ao 0,12. E quando você calcula com esse x' aqui, você pode tentar fazer, e coloca as concentrações resultantes na expressão da constante de equilíbrio, vai ver que não vai chegar ao valor da constante de equilíbrio. Então, esse x duas linhas é o que faz sentido nesse caso. Nós vamos usar x duas linhas. Então, a concentração do N2O4 vai ser 1,54 mais x, que vai dar, então, aproximadamente 1,56. E a concentração de NO2, que é 0,12 menos 2x, então dá aproximadamente 0,086 mol por litro, né? Então esse é um exemplo aqui do efeito da pressão sobre o equilíbrio químico, né? Usando o princípio de Le Chatelier.